Não dá para comparar nazismo com comunismo, não. Sabe por quê? Primeiramente, quando você fala de comunismo, você fala de todo um debate, né, que você vai relacionar com, anteriormente, o que seria o socialismo, você vai relacionar também até mesmo com o que se entende como marxismo, enfim, com uma quantidade imensa de autores, né, tanto com debates acadêmicos, como também muito na questão da praxis, da política, correto? Com correntes variadas de pensamento, com diversas também aplicações, você tem ali uma quantidade imensa de trabalho em cima disso. Fora também que há diversos desdobramentos. Você pode dizer, por exemplo, que o pensamento marxista se encontra na psicologia, se encontra na economia, se encontra na educação, e não somente na militância, não somente até mesmo dentro de uma tradição do socialismo real, que está mais exemplificado na União Soviética. Muito mais coisa além da história da União Soviética, muito mais coisa além da história da China. Há muito mais coisa. E aí, quando você fala, não, mas os crimes do comunismo em comparação com os crimes do nazismo, quando começam a mensurar. Olha, o nazismo, ele não tem conteúdo. Qual que é o livro do nazismo? É o Mein Kampf? Quais que são os intelectuais do nazismo? Né? Qual que é uma ideologia que já desde o início deixa claro o quê? O extermínio, a raça pura, a ideia de uma pureza da civilização ocidental, que deve ser sobreposta demais. Desde o início você tem isso. Quando você vira na tradição, que se refere à esquerda, do socialismo, você tem um princípio de igualdade, né? Uma defesa da igualdade, uma defesa, uma crítica, né? À exploração, à espoliação, à luta de classes. Assim como também você tem, né, o liberalismo, que desde o início prega o princípio da igualdade jurídica, né, entre os cidadãos, correto? E quando você fala, por exemplo, no número de mortes, do que aconteceu, por exemplo, na experiência do socialismo real, se você for mensurar assim, você vai ter que também contar o número de mortos, né, que o capitalismo e também democracias liberais foram responsáveis. O próprio capitalismo como modo de produção, assim como também o liberalismo político como modelo político, vamos falar assim. Vamos contar aqui a quantidade de pessoas mortas pela escravidão africana, a quantidade de africanos que foram escravizados. A gente pode colocar os indígenas que foram mortos também pela conquista europeia e também pelas epidemias que é decorrente da conquista. Se for mensurar o número de mortos, gente, o capitalismo e também o liberalismo, temos que lembrar que os países imperialistas do século XIX, em sua maioria, viviam regimes liberais, ou República Liberal. Segunda parte, para poder ver essa aqui, aconselho a depois assistir a primeira parte aqui. Bom, seguinte, para poder complementar. Olha, quando você analisa, por exemplo, novamente para poder complementar, as democracias liberais, né, do Ocidente praticando o imperialismo, correto? E aí? E tendo como modo de produção o capitalismo, que antes do liberalismo, né, ainda na época das monarquias absolutistas, foram responsáveis, né, pelo genocídio indígena, como também pela diáspora africana em virtude da escravidão. Então, né, se começar a mensurar o que aconteceu com as ideias em si, aí, se você acha que o comunismo é igual ao nazismo, se você usa essa régua dessa forma, você precisa também dizer que o liberalismo e o próprio capitalismo, como modo de produção, também são iguais ao nazismo. Não estou dizendo que mas se você usa essa régua, dessa forma você vai ter que igualar, certo? É o finalzinho aqui. Depois, assiste a primeira parte que não viu, só viu a segunda. Um abração.